Tudo começou a mudar no instante em que o velho pescador colocou o colar em meu pescoço. A brisa salgada do Pacífico, que até então era apenas um alívio para o calor úmido da Micronésia, pareceu ganhar uma espécie de intenção, um sopro consciente que percorreu minha espinha e me disse, sem palavras, que minha jornada havia encontrado um novo leito para correr, um curso que eu não poderia prever nem controlar. Eu estava em Iap, um conjunto de ilhas que parecem ter sido esquecidas pelo tempo, um lugar onde o dinheiro é esculpido em pedras gigantescas e a tradição não é uma memória, mas o próprio ar que se respira. E eu, um mochileiro buscando fugir do ruído do meu próprio mundo, estava prestes a mergulhar em um silêncio muito mais profundo e misterioso. Meu nome é Léo, e antes de chegar a Iap, eu era um colecionador de destinos, um caçador de selos para o passaporte. Viajava para ver, para fotografar, para poder dizer que estive lá. O Nepal, o Peru, a Tailândia, todos foram capítulos de uma busca por algo que eu nem sabia nomear. Era uma fome de distância, uma necessidade de me sentir pequeno diante da vastidão do mundo, na esperança de que, em algum lugar, minha própria inquietação também se tornasse insignificante. Escolhi a Micronésia por seu isolamento, por ser um ponto quase invisível no mapa-mundi. Queria um lugar onde o Wi-Fi fosse fraco e as conexões reais. Iap, com sua reputação de ser a mais tradicional de todas as ilhas dos Estados Federados da Micronésia, pareceu o antídoto perfeito para minha vida de excessos digitais e superficialidade. A viagem até lá foi uma jornada de encolhimento, de um jumbo transcontinental para um avião menor em Guam e depois para um turbo-hélice que parecia um brinquedo diante da imensidão azul do oceano. A cada etapa, o mundo exterior ia se desvanecendo. O desembarque em Colônia, a pequena capital de Iap, foi como atravessar um portal. O ar era denso, carregado com o cheiro de terra molhada, de flores exóticas e do mar. Não havia arranha-céus, nem outdoors luminosos, nem o trânsito frenético a que eu estava acostumado. Havia estradas de terra vermelha que cortavam uma vegetação luxuriante, casas de madeira com telhados de palha intercaladas com construções mais modernas e um ritmo de vida que parecia sincronizado com o subir e descer da maré. Nos primeiros dias, dediquei-me a ser um observador silencioso. Aluguei uma pequena scooter e percorri as estradas sinuosas que conectam as 4 ilhas principais de Iap, que são tão próximas que parecem uma única massa de terra. Vi os famosos bancos de dinheiro de pedra, os rai, discos de calcário maciços, alguns maiores que um homem, encostados em fileiras do lado de fora das casas ou em clareiras na selva. Eles não eram negociados no dia a dia, mas sua posse contava a história de uma família, representava alianças, dotes e a resolução de disputas. Sua imobilidade era sua força. Todos na ilha sabiam a quem cada pedra pertencia, mesmo que ela não fosse movida por gerações. Aquilo me fascinou. Era uma economia baseada na honra e na memória coletiva, algo impensável no mundo de onde eu vinha. Aprendi a mascar a noz de areca, ou bu, como a chamam aqui, uma prática social onipresente. Os sorrisos das pessoas eram frequentemente tingidos de um vermelho alaranjado vibrante, resultado da mastigação da noz com folha de pimenta e uma pitada de cal em pó. No início, a sensação foi avassaladora, uma onda de calor, uma leve tontura e uma energia que me deixou alerta por horas. Mas ao compartilhar aquele ritual com os locais, senti as primeiras barreiras se dissolverem. Eles riam da minha cara de espanto e me ofereciam mais, um gesto de boas-vindas que manchava os dentes, mas aquecia o coração. Eu estava hospedado em uma pequena pousada familiar, onde o dono, um homem chamado John, me deu as primeiras lições sobre a cultura local. Aqui, o respeito é tudo, Léo, ele me disse uma noite, enquanto observávamos o sol se pôr sobre a lagoa. Você não olha um chefe diretamente nos olhos. Você não atravessa uma propriedade sem pedir permissão. A terra, o mar, as pessoas, está tudo conectado. Se você respeita um, respeita todos.
Foi John quem me sugeriu visitar uma das vilas mais remotas da Costa Sul, um lugar que raramente recebia visitantes. Vá ver o velho tio, ele disse, usando o termo carinhoso que eles usam para os anciãos. Ele é um dos últimos que sabe construir as canoas de oceano da maneira antiga. Ele não fala muito inglês, mas ele entende a linguagem do coração. A ideia me pareceu perfeita. Eu não queria mais ser um turista. Queria, por um instante que fosse, sentir a pulsação daquele lugar. No dia seguinte, com uma sacola de frutas frescas como oferenda, como John me instruiu, peguei minha scooter e segui por uma trilha de terra que se afunilava até se tornar um caminho de pedra, o Tamilog Trail, uma antiga via que atravessava a ilha. O ar ficou mais denso, a selva mais fechada. O som do motor deu lugar ao coro de pássaros exóticos e ao zumbido de insetos. Finalmente, o caminho se abriu para uma pequena clareira de frente para o mar. A vila era composta por não mais que uma dúzia de estruturas. Havia as casas de moradia, mais baixas, e no centro, um imponente falu, a Casa dos Homens, com seu telhado de palha alto e íngreme, construído sobre palafitas na beira da água. Era ali que os homens se reuniam, consertavam suas redes de pesca e passavam seus conhecimentos aos mais jovens. As mulheres, eu soube depois, tinham seus próprios espaços e uma influência poderosa, embora mais discreta, na vida da comunidade. Encontrei tio sentado na areia, sob a sombra de um coqueiro. Suas mãos, nodosas e manchadas pela idade e pelo trabalho, trançavam com uma agilidade impressionante uma corda de senite, feita da fibra da casca do coco. Ele era magro, com a pele escura e curtida pelo sol, e seus olhos, embora um pouco turvos pela idade, continham uma profundidade que parecia abarcar todo o oceano à sua frente. Ele me observou chegar, sem surpresa, como se estivesse me esperando. Aproximei-me devagar, com o coração um pouco acelerado. Segui o conselho de John, mantendo o olhar baixo em sinal de respeito. Coloquei as frutas no chão, a uma distância respeitosa, e murmurei um mogetting, o cumprimento local que eu vinha praticando. Ele parou seu trabalho e me encarou por um longo momento. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de avaliação. Finalmente, ele acenou com a cabeça em direção a um tronco de palmeira caído, convidando-me a sentar. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. O único som era o das ondas quebrando suavemente na praia e o farfalhar das folhas de palmeira ao vento. Eu não sabia o que dizer e sentia que qualquer palavra seria uma intrusão. Então, apenas esperei. Tio voltou a trançar sua corda, seus dedos se movendo com uma memória própria. O tempo parecia se esticar e se contrair, e uma paz que eu não sentia há anos começou a se instalar em mim. Era a paz de não ter que performar, de não ter que explicar quem eu era ou o que eu queria. Era a paz de simplesmente ser. Depois de muito tempo, ele parou novamente, enrolou a corda de senite e a colocou de lado. Então, ele se virou para uma pequena bolsa tecida de folhas de pandanos que estava ao seu lado. De dentro, ele tirou algo e o segurou na palma da mão. Era um colar. As contas não eram de plástico ou vidro colorido, como as que vendiam para turistas em Colônia. Eram feitas de pequenas conchas do mar, polidas pela areia e pelo tempo, intercaladas com sementes escuras e lisas e pequenos pedaços de osso branco, tudo amarrado em um fio de senite fino e resistente. Não era uma joia ostensiva, mas havia uma beleza rústica e uma energia palpável nela. Ele se levantou e eu me levantei instintivamente. Ele se aproximou e, com um gesto solene, colocou o colar sobre a minha cabeça. O peso das contas no meu peito era quase imperceptível, mas a carga simbólica daquele gesto me atingiu como uma onda. Seus dedos secos e quentes roçaram minha nuca e eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Ele olhou nos meus olhos pela primeira vez e um sorriso quase imperceptível vincou os cantos de sua boca. Ele não disse uma palavra, mas eu entendi. Era um presente, uma aceitação. A emoção que me tomou foi uma gratidão avassaladora. Não era a gratidão educada que sentimos ao receber um presente de aniversário. Era algo visceral, uma onda de calor que subiu pelo meu peito e embargou-me a garganta. Eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Eu era um estranho, um forasteiro de passagem.
E, no entanto, aquele homem, um guardião de uma cultura milenar, havia me oferecido um pedaço dela. Murmurei Kamagar, obrigado, várias vezes. Ele apenas assentiu. Voltou para sua sombra e pegou um novo pedaço de fibra de coco para começar outra corda. A audiência havia terminado. Voltei para minha scooter sentindo-me transformado. O colar repousava sobre a minha pele e eu podia sentir o leve toque das contas a cada passo. Era como se eu carregasse comigo um talismã, um fragmento daquela paz, daquele silêncio, daquela conexão profunda com o mar e com a terra. Mal sabia eu que aquele colar era muito mais do que um simples adorno. Era uma chave e estava prestes a abrir portas que eu nem sabia que existiam. A jornada estava apenas começando e as coincidências inexplicáveis que se seguiriam me fariam questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo e o meu lugar nele. O encantamento havia sido lançado e eu estava, de corpo e alma, sob o seu feitiço. De volta à colônia, o mundo parecia ligeiramente diferente. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos. Atribuí isso ao estado de euforia e gratidão que a experiência com o velho tio me proporcionara. O colar era um lembrete constante daquele momento mágico. Eu o usava o tempo todo, sentindo as contas lisas contra minha pele. Era um ponto de ancoragem, um elo físico com a serenidade que eu havia encontrado naquela praia remota. Foi no dia seguinte que a primeira coincidência aconteceu. Eu estava planejando fazer uma das coisas que mais me atraíram a Yap, mergulhar com as arraias-mantas gigantes que habitam os canais ao redor da ilha. Yap é um dos poucos lugares no mundo onde elas podem ser vistas o ano todo, em estações de limpeza, onde peixes menores se alimentam de parasitas em seus corpos enormes e graciosos. No entanto, uma pequena tempestade tropical havia se formado durante a noite e o mar estava agitado. As operadoras de mergulho estavam cancelando as saídas. A decepção foi imensa. Era uma das minhas últimas semanas na ilha e a chance de ver as mantas estava se esvaindo. Passei a manhã desanimado, vagando sem rumo pela pequena cidade. Parei em um mercado local para comprar bananas e, enquanto pagava, a senhora do caixa, uma mulher robusta com um sorriso contagiante, notou o colar. "Belo colar", ela disse em um inglês simples. "Presente de um ancião?" "Sim", respondi surpreso. "Como sabe?" Ela riu. "É um colar de maré, feito com conchas da maré baixa e sementes da floresta. Carrega o equilíbrio, traz boa sorte quando a água e a terra precisam conversar." Eu sorri, achando a explicação poética. "Bem, eu preciso de sorte. Queria mergulhar com as mantas, mas o mar está bravo." Ela olhou para o céu por um instante, como se lesse algo nas nuvens cinzentas. "A maré está mudando, o vento vai virar. Tenha paciência, a hora certa virá." Achei o conselho simpático, mas pouco prático. A meteorologia era clara, a tempestade duraria pelo menos 2 dias. Mesmo assim, suas palavras ecoaram em mim. "Paciência, a hora certa virá." Em vez de voltar para a pousada, decidi seguir pela estrada que margeava a costa leste sem um destino em mente. Enquanto pilotava a scooter, sentia o vento chicotear meu rosto. A chuva ia e vinha em pancadas rápidas. Eu estava completamente encharcado, mas, estranhamente, não me importava. O colar, sob a camisa molhada, parecia quase quente. Depois de cerca de 1 hora, a chuva parou abruptamente. O vento, que soprava forte do nordeste, amenizou e, em questão de minutos, começou a soprar suavemente do sudoeste. O céu, que era um lençol cinzento e opressor, começou a se rasgar, revelando frestas de um azul intenso. O sol apareceu, e a luz que incidiu sobre a vegetação molhada criou um espetáculo de brilho e vapor. O mar, antes encrespado e ameaçador, começou a se acalmar, suas ondas perdendo a fúria e se tornando um balanço suave. Fiquei parado no acostamento, boquiaberto. A mudança fora tão rápida, tão drástica, que parecia desafiar a lógica. Era como se a previsão do tempo tivesse sido reescrita em tempo real. Lembrei-me das palavras da mulher no mercado: "O vento vai virar." Movido por um impulso, dei meia volta e acelerei de volta para a colônia.
Quando cheguei ao centro de mergulho, o dono, um americano expatriado chamado Bill, estava na varanda, olhando para o mar com uma expressão de incredulidade. "Nunca vi nada igual em 20 anos vivendo aqui", ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Era para essa tempestade nos atingir em cheio, mas ela simplesmente se desviou para o norte. É como se tivesse batido em uma parede invisível. Acha que dá para sair agora?" perguntei, o coração batendo forte com a esperança. Ele me olhou, depois olhou para o mar novamente. "A água ainda deve estar turva perto da costa, mas nos canais talvez esteja limpa. É uma aposta, mas sabe de uma coisa? Estou me sentindo com sorte. Reúna seu equipamento. Vamos tentar." Meia hora depois, eu estava em um barco pequeno, pulando sobre as ondas agora mansas, com mais 2 mergulhadores e Bill. Quando chegamos ao local conhecido como Manta Ridge, a água estava surpreendentemente clara. Assim que caímos na água, o mundo se transformou em um silêncio azul e profundo. E então, elas apareceram. Não era uma ou duas, era um balé. Umas 10 arraias-manta, algumas com mais de 4 metros de envergadura, planavam sem esforço na correnteza, suas asas gigantes batendo em um ritmo hipnótico e sereno. Elas passavam por cima de nós, tão perto que eu podia ver os detalhes de suas guelras e os peixes limpadores trabalhando diligentemente em suas barrigas brancas. Era uma visão tão majestosa, tão avassaladoramente bela, que eu esqueci de respirar por um instante. A gratidão que senti foi tão intensa quanto a que senti na praia do velho tio. Eu estava ali, testemunhando um dos maiores espetáculos da natureza. Um espetáculo que, 1 hora antes, parecia impossível. Uma das mantas, a maior de todas, desviou-se do grupo e veio em minha direção. Por um momento, meu instinto me disse para recuar, mas eu me mantive imóvel. Ela se aproximou, seus grandes olhos negros e inteligentes me encarando, e passou a centímetros do meu rosto, sua asa roçando levemente meu braço. Naquele instante, enquanto eu sentia a textura lisa de sua pele, olhei para baixo e vi o colar flutuando levemente na água. As contas de concha brilhavam sob a luz filtrada do sol. A coincidência era forte demais para ser ignorada. A tempestade que se desviou, as palavras da mulher no mercado, a mudança repentina do vento e agora este encontro íntimo. Parecia que o colar de maré, como ela o chamara, estava de alguma forma orquestrando os acontecimentos, alinhando meus desejos com o ritmo do oceano. Nos dias que se seguiram, as coincidências continuaram, tecendo uma rede de encantamento ao redor da minha rotina. Eram coisas pequenas, mas que, somadas, criavam um padrão inegável. Um dia, eu estava explorando uma parte menos conhecida da ilha, procurando por ruínas de guerra japonesas da Segunda Guerra Mundial que, segundo John, estavam escondidas na selva. Eu tinha um mapa rudimentar, mas a vegetação densa havia engolido qualquer traço de trilha. Depois de horas andando em círculos, frustrado e prestes a desistir, sentei-me em uma rocha para descansar. Enquanto eu bebia um pouco de água, passei a mão distraidamente pelo colar. Uma das sementes escuras parecia um pouco solta. Girei-a entre os dedos e, ao fazer isso, ela se soltou do fio e caiu na relva espessa. Agachei-me para procurá-la, amaldiçoando meu descuido. Afastei as folhas e a terra úmida e meus dedos tocaram em algo duro e frio. Não era a semente, era metal. Puxei e, para minha surpresa, desentevei um cantil de metal enferrujado com inscrições em japonês. Olhei ao redor e, com um novo olhar, percebi que a rocha onde eu estava sentado não era uma rocha, mas a fundação de concreto de uma antiga casamata, quase completamente coberta por musgo e trepadeiras. A semente perdida havia me levado exatamente ao lugar que eu procurava. Encontrei a semente ao lado do cantil, como se seu trabalho estivesse feito, e a coloquei no bolso, prometendo a mim mesmo consertar o colar mais tarde. Em outra ocasião, eu estava com pouco dinheiro local e o único caixa eletrônico da ilha estava fora de serviço. Eu precisava pagar minha estadia na pousada no dia seguinte e já estava começando a me preocupar. Naquela noite, decidi ir a um pequeno bar local para tomar uma cerveja e pensar em uma solução.
Sentei-me no balcão e um homem iapese mais velho, com o rosto enrugado e um sorriso gentil, puxou conversa. Ele me perguntou sobre minhas viagens e eu contei a ele sobre minha jornada. Ele ficou fascinado pela minha história e quando mencionei meu amor pela fotografia, seus olhos brilharam. Eu tenho um sobrinho, ele disse, que vai se casar em 2 dias. O fotógrafo que contratamos de Guam teve um problema e não pode vir. Nós não sabemos o que fazer. Houve uma pausa. A ideia surgiu em minha mente, tão clara e óbvia que parecia predestinada. Eu posso fotografar, ofereci, quase sem pensar. Não sou profissional, mas tenho uma boa câmera e adoraria fazer isso. De graça, claro, como um presente. O rosto do homem se iluminou com um alívio e uma gratidão tão genuínos que me comoveram. No dia seguinte, ele não só me levou para conhecer a família, que me acolheu como um dos seus, como insistiu em me pagar pela ajuda. A quantia que ele me ofereceu, depois de muita recusa da minha parte, era mais do que suficiente para pagar a pousada e minhas despesas até o final da viagem. Mais uma vez, no centro do problema e da solução, estava a minha disposição de me conectar, de oferecer algo de mim. E o colar em meu peito parecia um catalisador silencioso, um ímã que atraía essas oportunidades, transformando cada obstáculo em uma ponte para uma conexão humana mais profunda. A situação central, o evento que cimentou em minha mente que algo verdadeiramente inexplicável estava acontecendo, ocorreu durante uma viagem de barco para uma das ilhas exteriores, um atol de coral chamado Ulithi, que fica a cerca de 100 milhas a leste de Yap. Historicamente, Yap mantinha relações comerciais e de tributo com essas ilhas, e eu tive a sorte de conseguir uma carona em um barco de abastecimento que ia para lá. A viagem levaria quase um dia inteiro em mar aberto. O capitão, um homem chamado David, era um iapês experiente, um dos poucos que ainda entendia os princípios da navegação tradicional, embora usasse GPS por conveniência. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos continham a sabedoria de quem passou a vida lendo o mar. No meio da tarde, quando Yap já era apenas uma memória no horizonte, o motor do barco começou a falhar. Tossia, engasgava e finalmente morreu. Ficamos à deriva sobre o sol escaldante. David e seu ajudante trabalharam freneticamente no motor por horas, mas sem sucesso. O rádio também não funcionava. Estávamos sozinhos na vastidão do Pacífico. O pânico começou a se instalar entre os poucos passageiros. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com cores espetaculares que, naquela situação, pareciam ameaçadoras. A noite no mar aberto, sem motores, sem comunicação, era uma perspectiva assustadora. Eu tentei manter a calma, mas meu coração martelava contra as costelas. Instintivamente, minha mão foi para o colar. Segurei as contas, sentindo sua textura familiar. Fechei os olhos e me concentrei na sensação das contas, na memória da paz que senti na praia do velho tio. Eu não rezei, eu não pedi por ajuda, eu apenas tentei me conectar com aquele sentimento de equilíbrio, com a ideia de que a água e a terra, o movimento e a quietude podiam encontrar um ponto de harmonia. Lembrei-me do que a mulher no mercado disse: carrega o equilíbrio. Quando abri os olhos, vi algo no horizonte. Era um ponto branco, pequeno, mas que se movia. A princípio, pensei que fosse a vela de outro barco. Chamei a atenção de David. Ele olhou, protegeu os olhos do sol poente e sua expressão mudou de preocupação para pura incredulidade. Não é um barco, ele sussurrou. É um uaá. Era uma canoa de oceano tradicional, com seu casco único e um estabilizador lateral, impulsionada por uma vela tecida de folhas de pandanos. Era uma visão de outro tempo, uma aparição fantasmagórica navegando silenciosamente em nossa direção. Como eles poderiam ter nos visto? Como eles sabiam que estávamos ali, em apuros, no meio do nada? A canoa se aproximou e eu pude ver os homens a bordo. Eram de Ulithi, suas feições e tatuagens ligeiramente diferentes das dos iapes. O navegador, um homem mais velho que estava no leme, nos saudou com um aceno.
Ele não parecia surpreso em nos encontrar. Parecia que ele estava vindo ao nosso encontro de propósito. Eles nos jogaram uma corda e começaram a nos rebocar lentamente em direção ao leste. A comunicação era difícil, baseada em gestos e algumas palavras que David conhecia de um dialeto das ilhas exteriores. Ele perguntou como eles nos encontraram. A resposta do navegador, traduzida por David em fragmentos, foi o que me deixou arrepiado. Ele disse que o xamã de sua ilha teve um sonho na noite anterior. No sonho, ele viu um barco de iape à deriva e viu um homem de fora, um homem branco, que carregava no pescoço a concha da tartaruga adormecida e a semente da árvore que fala com o vento. O xamã disse que o espírito do mar estava inquieto, mas que o colar do homem mantinha o barco seguro até que a ajuda chegasse. E por isso, ao amanhecer, eles partiram em nossa direção, navegando pelas estrelas e pelas correntes, seguindo a visão do sonho. Enquanto David traduzia, eu olhava para o meu colar. As contas de osso branco polido, que eu não havia identificado antes, poderiam ser de casco de tartaruga, e as sementes escuras, quem sabe de que árvore vieram? A descrição era tão específica, tão impossível, que transcendia qualquer explicação lógica. Não era uma coincidência, era algo mais. Era uma conexão, uma teia invisível que ligava sonhos, anciãos, colares e o vasto oceano em uma única narrativa coerente e mágica. Naquele momento, à deriva no Pacífico, sendo rebocado por uma canoa que parecia ter saído de uma lenda, eu senti o verdadeiro significado da gratidão e do encantamento. Não era apenas sobre receber um presente ou testemunhar a beleza, era sobre fazer parte de algo maior, sobre ser um fio na trama de um mistério que eu jamais compreenderia por completo. O colar não era um objeto de sorte, era um convite para participar da magia, para acreditar que há mais coisas entre o céu e o mar do que nossa filosofia pode sonhar. E eu aceitei o convite, de todo o coração. A jornada para Ulit continuava, mas a minha jornada interior já havia chegado a um novo e maravilhoso destino. A chegada a Ulit, rebocados pela canoa ancestral, foi surreal. O atol era um anel de ilhas de areia branca e coqueiros, abraçando uma lagoa de um azul turquesa tão vibrante que feria os olhos. Assim que nosso barco foi ancorado em segurança, a notícia da nossa chegada e do resgate profetizado se espalhou como fogo em palha seca. Fomos recebidos não como náufragos, mas como convidados de honra, protagonistas de um evento que parecia reforçar as crenças mais profundas daquela comunidade. O navegador que nos guiou, cujo nome era Lior, me levou até o xamã da ilha, um homem idoso e cego de um olho, chamado Hot. Ele vivia em uma cabana afastada, cercada por plantas medicinais. Quando entrei, o cheiro de fumaça de madeira e ervas secas encheu meus pulmões. Hot estava sentado no chão, sobre uma esteira tecida. Ele não se levantou, mas apontou para um lugar à sua frente. Lior sentou-se ao meu lado para servir de intérprete. Hot pediu para ver o colar. Com as mãos trêmulas, eu o retirei e o entreguei a ele. Ele não o viu com seu olho bom, mas com as pontas dos dedos. Ele percorreu cada conta, cada semente, cada pedaço de osso, seus lábios se movendo em um sussurro inaudível. Este colar, começou Hot, e Lior traduziu, foi feito por um homem que entende o sussurro das marés. O osso é da tartaruga verde, que navega milhares de milhas sem se perder. Ela dorme no fundo do mar, mas seu espírito viaja e guia os perdidos. A semente é da árvore gal, cuja madeira é usada para fazer as canoas de guerra. Dizem que suas folhas falam com os espíritos do vento. E as conchas? Estas conchas foram colhidas durante uma lua de sangue, quando o poder do oceano está no auge. Este não é um objeto, é uma história. É um pedido de equilíbrio ao mar. Ele me devolveu o colar. O homem que te deu isso viu algo em você. Ele não te deu sorte, ele te deu uma responsabilidade, a de ouvir, a de manter o equilíbrio. O mundo de onde você vem é barulhento. Esqueceu-se de como ouvir o mar, o vento, a terra. Este colar é um lembrete. Enquanto você o usar com respeito, o caminho se abrirá para você. Mas não é ele que faz a mágica, é o respeito que você demonstra que permite que a mágica aconteça.
As palavras de Oti me atingiram com a força de uma revelação. Não se tratava de um amuleto passivo que me concedia desejos. As coincidências não eram eventos aleatórios atraídos por um objeto encantado. Eram respostas do universo à minha própria mudança de atitude. A tempestade que se desviou, o cantil encontrado, o trabalho de fotógrafo, o resgate no mar, todos esses eventos aconteceram depois que eu tomei uma atitude de paciência, de curiosidade, de generosidade, de calma. O colar não era a causa, era o catalisador, o foco para a minha própria intenção. Era um professor silencioso que me lembrava de agir com gratidão e abertura, e o mundo, por sua vez, respondia com a mesma moeda. Passei uma semana em Ulithi, vivendo um sonho. Participei das pescarias ao amanhecer, aprendi a tecer cestos com as mulheres da aldeia, ouvi histórias de deuses e heróis contadas ao redor da fogueira sob um céu tão estrelado que parecia um veludo cravejado de diamantes. Fotografei o casamento do sobrinho do homem que conheci em Yape. A família havia viajado no barco de abastecimento comigo, e as fotos, cheias da alegria genuína e da beleza crua da cerimônia, foram o meu presente mais sincero. Em troca, recebi mais do que poderia imaginar. Um sentimento de pertencimento, de ser parte de uma comunidade, mesmo que por um breve período. Em uma tarde, Lior me levou para mergulhar na lagoa. Ele me mostrou jardins de corais intocados, de cores e formas que eu jamais vira. Em um certo ponto, ele me sinalizou para parar. Estávamos flutuando sobre uma clareira de areia branca. Ele apontou para baixo. Ali, descansando pacificamente no fundo, havia uma enorme tartaruga verde, a mesma criatura cujo osso compunha parte do meu colar. Ela estava imóvel, parecendo dormir, a tartaruga adormecida do sonho do xamã. Ela abriu lentamente os olhos, nos observou por um momento com uma sabedoria antiga, e então, com um movimento lento e gracioso de suas nadadeiras, levantou voo na água e desapareceu no azul profundo. Eu senti como se estivesse me despedindo de um velho amigo, de um guia espiritual. O retorno para Yape foi tranquilo. O motor do barco foi consertado com peças que trouxemos de Ulithi, e a viagem foi suave, acompanhada por golfinhos que saltavam na proa. Quando desembarquei em Colônia, eu era uma pessoa diferente daquele mochileiro que havia chegado semanas antes. A inquietação havia se transformado em serenidade. A fome de distância havia sido saciada não por quilômetros percorridos, mas pela profundidade da conexão que eu havia encontrado. Antes de ir embora da ilha, eu sabia que precisava fazer uma última coisa. Peguei minha scooter e fiz o caminho de volta para a vila do velho tio. A jornada pela trilha de pedra pareceu mais curta, mais familiar. Eu o encontrei no mesmo lugar, sob o mesmo coqueiro, como se o tempo não tivesse passado. Ele me viu chegar e, desta vez, um sorriso genuíno e largo iluminou seu rosto, mostrando as gengivas manchadas de bu. Sentei-me novamente no tronco de palmeira. Eu não precisava contar a ele sobre minhas aventuras, sobre o resgate, sobre o xamã cego ou a tartaruga adormecida. Eu tinha a sensação de que ele já sabia de tudo. Seus olhos profundos pareciam ler minha alma, e nela ele via a gratidão e o encantamento que sua dádiva havia despertado. Tirei da minha mochila um pequeno pacote. Era um livro de fotografias, as melhores que eu já havia tirado na vida. Imagens das arraias manta dançando nos canais, das crianças sorrindo em Ulithi, dos pescadores lançando suas redes contra o sol nascente, do casamento vibrante e, na última página, uma foto que eu havia pedido para John tirar. Um retrato meu, na praia, com o sol poente ao fundo e o colar de contas brilhando em meu peito. Era um retrato de um homem que havia encontrado a paz. Entreguei o livro a ele. Ele o pegou com suas mãos nodosas e o folheou lentamente, página por página. Ele não sabia ler as palavras que eu havia escrito nas legendas, mas ele lia as imagens. Ele passava os dedos sobre as fotos como se pudesse tocar os momentos que elas representavam. Quando chegou a minha foto, ele parou. Ele olhou para o colar na imagem, depois para o colar no meu pescoço e então para mim. Ele assentiu lentamente, com uma expressão de profunda satisfação. Ele não me deu nada em troca, e eu não esperava nada. O presente já havia sido dado e recebido.
Mas quando eu estava me levantando para ir embora, ele segurou meu braço. Com a outra mão, ele apontou para o meu coração, depois para o colar e então para o oceano vasto à nossa frente. E com 3 palavras simples em seu idioma, que eu entendi não com a mente, mas com o coração, ele resumiu toda a experiência, toda a filosofia daquele lugar mágico. Go, Wab, Tam. Coração, canoa, oceano. O coração é a sua intenção, o ponto de partida. A canoa é a sua jornada, o seu corpo, as suas ferramentas, incluindo o colar. E o oceano é o mundo, o universo, o grande mistério. Você não controla o oceano, você não comanda a canoa contra as ondas. Você alinha seu coração com a sua canoa e juntos vocês aprendem a dançar com o oceano. Saí de Iapé no dia seguinte. O avião subiu e a ilha se tornou um ponto verde no imenso azul. Eu olhava pela janela com o colar repousando sobre a minha pele, não mais como um amuleto, mas como um diploma. Um diploma de uma universidade onde as salas de aula são praias desertas e os professores são velhos pescadores e xamãs cegos. Eu não sei se as coincidências continuarão a me seguir com a mesma intensidade no meu mundo de asfalto e concreto. Talvez a magia de Iapé pertença a Iapé, mas o que eu sei é que o colar me ensinou a ver o mundo de outra forma. Ele me ensinou a procurar o equilíbrio, a oferecer gratidão antes de pedir por sorte, a entender que as conexões mais importantes são invisíveis aos olhos. A jornada de um mochileiro muitas vezes é medida em fronteiras cruzadas, em montanhas escaladas, em cidades conquistadas. A minha, a partir daquele momento, passou a ser medida em silêncios compartilhados, em gestos de generosidade e em momentos de pura e inexplicável maravilha. Eu fui para Iapé buscando fugir de mim mesmo e acabei me encontrando da forma mais profunda possível. E tudo começou com um simples colar de contas, um presente de um ancião que, sem dizer uma palavra, me ensinou a linguagem universal do coração, da canoa e do oceano. E essa é uma lição que eu carregarei comigo, para sempre, muito depois que as conchas se desgastarem e o fio se romper. A gratidão e o encantamento não estavam no colar, estavam na jornada que ele me convidou a viver. E essa jornada, eu sei agora, nunca termina.